Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. O programa de hoje vai ser muito bacana, vamos falar sobre dermatologia. Já já eu vou apresentar o nosso convidado que vai falar sobre a importância da prevenção e a importância de se tratar um problema já instalado, problema de pele, que é muito importante falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar rapidamente sobre trânsito, acidentes e atenção. Já falei isso aqui várias vezes, mas nunca é demais. A prevenção, ela não deve ser lembrada apenas quando acontece o fato. Ah, por que eu não fiz isso? Ah, eu não devia ter feito aquilo. Não, a prevenção, ela existe para evitar um acidente, evitar uma doença, evitar um mal maior. Lamentavelmente, no trânsito, os acidentes ocorrem por falta de atenção. Ciclista que anda na contramão e anda com o celular, uma mão no guidão e a outra no celular. Motociclista se excedendo na velocidade, e todos os dias nós estamos cansados de nos depararmos com motoqueiros caídos ao chão, com fratura exposta de perna, fratura de ombro, de tíbia, fratura de coluna, trauma crânioencefálico e por aí vai. E motoristas também que acabam se acidentando. E o grande problema é a falta de atenção. A grande maioria dirige com o celular nas mãos. Uma mão no celular e uma mão no volante. Aí uma hora olha para o celular, uma hora olha para o horizonte. E nesse baixar a cabeça e erguer a cabeça, acontece o acidente. O acidente não acontece porque você está com azar. Não. Ah, eu ando azarado. Não. Só tem azar quem dá sorte para o azar. A sorte anda com aquele que faz o que é certo. Quando você faz o que é certo, muito difícil vai acontecer o errado. Então, no trânsito, procure fazer a sua parte. A cidade está cheia de radar. Você já viu aí, né? A prefeitura está arrecadando como nunca. Já passam de 30 mil notificações por excesso de velocidade. O montante arrecadado é gigante. Para onde vai esse dinheiro? Se pergunta. Não se sabe. Acho que é para melhoria do trânsito. Mas não se vê melhoria no trânsito com o montante de multas aplicadas. E quem é o que dá a multa, que dá o dinheiro para a prefeitura? É o motorista. Que se excedeu no limite, passou aonde é 40, passou a 50. Onde é 60, passou a 70. A multa vai chegar. Você vai chegar no seu destino, mas a multa vai atrás de você. E aí? Você vai pagar uma multa de R$230 e você não vai ver o benefício desse dinheiro. O que é pior? Esse dinheiro vai para algum lugar. Para onde? Não me pergunte que eu não sei. Então vamos fazer o certo. Respeitar as leis de trânsito, diminuindo o número de acidentes, consequentemente diminuindo o número de óbitos e acidentados em hospitais. Faça a sua parte por um trânsito melhor. A atenção no trânsito faz a diferença. Eu faço a minha parte. E você, tem feito a sua? Vamos que vamos. O programa de hoje vai conversar com o Dr. Alexandre Luiz Weber, médico dermatologista, joinvilense, atuando aqui em nossa cidade. Dr. Alexandre, que é filho de uma figura muito conhecida quando ainda estava entre nós, filho de Luiz Weber, que trabalhou muito tempo como comentarista esportivo em nossa cidade. Tive a honra de trabalhar com o Weber, como nós o chamávamos, durante algum tempo, e o Weber se foi, mas deixou aí o Alexandre Luiz Weber, que é dermatologista. Alexandre, como vai? Tudo bem? Tudo bem. É bom receber um amigo aqui para bater um papo sobre dermatologia. Sim. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Alexandre, nós estamos vivendo aí
temperaturas numa época de frio elevadíssima. Você vê que nós tivemos agora, no final do inverno, temperatura de 37 graus, uma coisa espantosa. E um sol abrasador, como se diz na gíria. Muito se fala sobre o câncer de pele, mais no verão. O câncer de pele também tem incidência em outras estações, a não ser o verão? Ou ela é uma doença, entre aspas, exclusiva do verão? O câncer de pele está relacionado principalmente com a radiação ultravioleta. Certo. Então, lembre-se que a radiação ultravioleta ela está presente o ano todo, a sua vida inteira. Muitas vezes as pessoas pensam que em fazer essa prevenção nessa época em que a incidência de sol, incidência de ultravioleta ela é maior. Porém, a gente tem que lembrar que o câncer de pele ele vai estar relacionado com a radiação que você tomou desde o início da sua vida. Então, é muito comum um paciente aparecer no consultório após ter tido um câncer de pele e dizer: atualmente que eu não pego mais sol e eu tive um câncer de pele, por que isso acontece agora que eu não tomo mais sol? E a gente acaba explicando que realmente a maior parte do câncer de pele que vai aparecer depois de alguns anos, ele é relacionado com o quê? Relacionado com o sol que você tomou cumulativamente. Então, desde que você tomou aquela radiação na infância e aquilo foi se acumulando com os anos, isso vai ter um resultado final mais para frente, porque enquanto a gente ainda é novo, o nosso organismo tem uma capacidade de fazer essa recuperação da nossa pele. Mas o que acontece? Depois, numa certa idade, baixa a nossa imunidade, essa diminuição de imunidade que é natural com o avançar da nossa idade, faz com que o nosso organismo não consiga mais reconhecer e consertar esses danos causados pela radiação e dentro disso surgem então os cânceres de pele. É como se fosse uma poupança excessiva, ou seja, o cara é jovem, hoje 25 anos, aí ele vai tomar banho de sol, vai para a praia, vai surfar e não usa um protetor adequado. Esse jovem no futuro pode ter a possibilidade de ter um câncer de pele? Exatamente. É normalmente nesses pacientes que a gente acaba vendo. Então, não só apenas na praia. A gente sempre pensa que o câncer de pele ir à praia. A gente tem que lembrar que o paciente que se expõe ao sol, às vezes, numa lavoura, paciente que trabalha exposto ao sol como carteiro, agricultor, pescador, esses pacientes têm uma incidência muito alta de câncer de pele. Por quê? Cumulativamente você acaba tendo uma quantidade de radiação muito maior. E lembrando que isso para um dos tipos de câncer de pele, que provavelmente a gente vai conversar mais depois, mas existe também o câncer que é o mais agressivo, que é o que nos preocupa mais, que é o melanoma, que são das manchas escuras. Esse ele já está muito relacionado também com essas exposições intermitentes. Então, aquela pessoa que trabalha no escritório, e fim de semana resolve, fim de semana eu vou à praia, fim de semana eu vou correr, vou pescar, vou jogar futebol. Então, essas torradas de sol que acabam muitas vezes sendo o maior vilão para o aparecimento do melanoma. É tipo o cara que não bebe a semana inteira, final de semana ele enche a cara. O fígado, pode entrar numa crise violenta e trazer uma sequela grave. Exatamente. Aquele sol demasiado, isso não é legal. Não é legal. Lembrar que não só o sol. Hoje, infelizmente, apesar de estar proibido, voltou à moda a tal da câmara de bronzeamento. Isso. Eu ia perguntar sobre isso para você, Alexandre. Isso é um outro risco? É um altíssimo risco. Se você pensar que você vai demorar uma semana para ficar com aquele bronzeado que você gostaria e você consegue em uma sessão, em 2 sessões ter aquele bronzeado, a quantidade de radiação que teu corpo tomou foi exatamente a mesma. Então, se você precisar ficar 7 dias tomando sol na praia para chegar naquele bronzeado e em 30 minutos, 15 minutos de câmara de bronzeamento você adquire o mesmo, a quantidade de radiação que seu corpo tomou foi exatamente a mesma. O preço pode custar muito mais caro do que uma sessão de 15 minutos. O preço é alto porque hoje o tratamento principal de câncer de pele é cirurgia. Cirurgia. Então,
cirurgia significa cicatrizes, significa dor, significa sofrimento. Então, é um preço que eu acho que não vale a pena ser pago. Agora, sobre a câmera, ou melhor, câmara de bronzeamento, é uma câmara, né? Você fica preso dentro de um local cheio de luminárias dessas que a gente vê aqui no teto, praticamente, né, Alexandre? Isso. E durante 15 minutos, aquele calor intenso vai torrar você. Isso. Ele tem as lâmpadas são um pouco diferentes, elas têm um comprimento de onda específico que vai fazer o bronzeado, digamos, né, que é a radiação naquela câmara. E é como uma cama mesmo, né, ela é fechada, tem lâmpadas em cima, lâmpadas embaixo, você, né, como fosse numa dessas torradeiras, né, coloca na fryer ali e vai torrar. Vai torrar. Agora, quando você quer tomar sol, e existe uma campanha, inclusive no Brasil, sobre a vitamina D. Existem pessoas que dizem, não, eu não estou tomando mais sol porque o médico falou que o sol vai me trazer o câncer de pele. Como encarar isso? Existem posicionamentos diferentes de sociedades diferentes. Isso. Né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, ela, através de estudos, não é o que ela acha, mas sim através de estudos, ela mostra que o sol, num país como o nosso, né, com o Brasil, que existe uma quantidade de radiação alta, o sol que você toma no dia a dia, que você sai do seu carro, você vai até o banco, hoje ninguém mais vai ao banco, mas vai até o supermercado, vai à padaria, esse sol de minutos que você toma no dia a dia já é suficiente para a produção de vitamina D. Algumas sociedades, endocrinologia, de cardiologia, acham que não, que ainda tem que ter uma exposição. Né? Mas lembrar que esses estudos que mostravam que várias pessoas tinham deficiência de vitamina D, eles foram estudos que vieram importados lá dos países do norte da Europa. Países que você tem 18 horas de noite, muitas vezes. Então, essas pessoas, obviamente, elas tinham uma deficiência. Mas um país com uma quantidade de sol tropical como o nosso, pelo menos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, diz que se você tomar o sol do dia a dia, você já está repondo a sua vitamina D. E paciente que às vezes precisa de uma quantidade maior e tem um risco de desenvolver câncer de pele, por ter uma pele muito branca, o que faz? Faz a reposição externa com comprimido de vitamina D, que, né, é menos maléfico do que você se expor. Aquela pessoa idosa que, de repente, não tem como se movimentar muito, se ela tomar 15 minutos de sol por dia, isso pode desencadear um câncer de pele? O que a gente coloca, né? Muitas vezes o paciente vem lá, meu geriatra mandou que eu devia de tomar sol. Sem problema, né? Eu acho que a gente não deve criar intrigas. Então, o que a gente deve, o que eu oriento, né? Qual que é o local onde você mais tem incidência de câncer de pele? A região cefálica, então face, né? Região exposta. Região de coxa, região de costas, a incidência de câncer é muito menor. Então, o que a gente fala? Exponha a parte da coxa, que é uma área que quase não tomou sol na vida, que ali ela ainda está protegida. Né? A área de cabeça, a área de mãos, que você já tomou sol a vida toda, ela já ganhou aquela quantidade de radiação que pode virar um problema no futuro. Então, se você obrigatoriamente tem que tomar sol, procure tomar esse sol em áreas que não tomaram tanto sol na sua vida. Você está repondo a vitamina D e está diminuindo seu risco de câncer de pele. Qual é a região do corpo? Você falou sobre o rosto e as mãos. Ombro também é uma região com uma incidência alta de câncer de pele, Alexandre? 50%, na verdade, 2/3 dos nossos cânceres de pele eles se localizam na região cefálica. Cefálica. Né? E dentro disso, metade deles é no nariz. Então, 37,5% de todos os cânceres de pele são no nariz. Mais de um terço. Mais de um terço. Que é a parte mais protuberante, praticamente, do onde corpo. você o tempo todo vai acabar tomando, né? Se o sol vem daqui, você mesmo se o chapéu, o nariz vai estar sempre à frente. Sempre vai estar. A parte da orelha também tem incidência? Também a incidência é muito alta. Então, região nasal é a primeira, região de orelha você vê muito, lábio, né? Mas todas as áreas que expõem ao sol. Mas não quer dizer que isso é exclusivo, né? Eu sempre digo assim, mas só porque toma sol vai ter câncer de pele?
Não, né? Alguma genética você tem que ter. A questão hereditária tem a ver com câncer de pele? Ou seja, o pai teve, a mãe teve, o avô teve, notadamente vai seguir uma sequência de DNA ou não? No melanoma, isso é muito intenso. No muito melanoma? por dentro. Isso. Então, se você tem um paciente que o pai, ou a mãe, ou o irmão teve um câncer de pele, a tua chance de ter um melanoma como eles é muito aumentada. Então, paciente que, tive um pai meu já teve melanoma. Esse é o paciente que tem que cuidar muito mais, fazer as consultas com o médico dermatologista para fazer um screening, fazer uma procura, um mapeamento das lesões que poderiam ser malignas ou até pré-malignas, que tem que ser retiradas preventivamente. É interessante falar sobre sinais, porque eu sempre digo, a pessoa que mora sozinha é um pouco mais difícil. Se bem que ele tem um espelho, ele pode, né, se olhar no espelho, ver uma coisa diferente, ele pode procurar uma ajuda. Agora, um casal, por exemplo, o cara tem tem uma manchinha nas tuas costas, né? O que é isso? Isso não é nada, aquela manchinha vai se desenvolvendo. A pessoa que acha que é normal, uma mancha escura nas costas não é normal. Quando tem uma feridinha, uma coisinha que sangra, que coça, isso pode ser um sinal de um câncer de pele, Sim. Alexandre? Então, existem alguns tipos de câncer de pele, né? Então, basicamente 3. Então, o carcinoma chamado espinocelular, o carcinoma chamado basocelular, eles normalmente se manifestam com isso. Uma ferida que não cicatriza. Então, se você tem uma ferida que está mais de 30 dias, está sempre formando uma casquinha, com algum sangramento, ou percebe um sangramento quando acorda, que sangrou no travesseiro, nos lençóis, isso é um sinal de alerta que, né, principalmente um paciente que tem uma predisposição. Então, um paciente que já sabe que tomou muito sol, paciente com mais idade, apareceu uma mancha diferente, tem que procurar um médico. Né? Todo câncer de pele tratado de forma precoce e adequada, ele é curável. É curável hoje? Sim. Agora, é uma doença que, se não for dada a devida atenção, ela pode levar à morte? Sim. Óbito? Óbito. Então, costuma-se dizer que o melanoma é um dos poucos cânceres dentro de todos os cânceres que ele é medido em milímetros e pode levar à morte. Nossa. Então, um carcinoma, um melanoma maligno, né, com, às vezes, 1 centímetro, que seriam 10 milímetros de profundidade, ele pode levar à morte. Então, ele é extremamente agressivo. O melanoma retirado precocemente, ele é curável. O melanoma que é deixado, esquecido, ele é muito agressivo. Então, ele fica ali, quieto, olhando para você, dizendo assim, me tire, não vai dar certo. Mas quando você negligencia e ele torna-se mais agressivo, ele pode levar ao óbito, sim. Porque a pessoa olha a feridinha superficial, mas não sabe que ele pode ter uma raiz, né? E ele tem raízes. Ele tem um crescimento vertical. Tanto, né, para cima quanto para baixo. Quanto para baixo. Então, quando a pessoa descobre um sinalzinho que sangra, coça e não cicatriza, é porque isso é sinal de que alguma coisa não está legal. Isso. É um sinal de alerta, né? A grande maioria dessas lesões são, muitas vezes, lesões chamadas de pré-malignas. São lesões que ainda não chegaram a virar um câncer de pele. Mas se deixar, existe uma porcentagem de virar um câncer de pele. Muito bem, nós estamos conversando com Alexandre Luiz Weber, médico dermatologista, presente aqui nos estúdios da TV da cidade. Nós temos um intervalo comercial, depois nós vamos mostrar algumas fotos interessantes que vai despertar a sua atenção com relação ao câncer de pele. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Se você quer um plano especial para você, para sua família, para os seus funcionários, Clube Social Saúde, com mensalidades a partir de R$10 por mês. Imperdível. Eu indico. Clube Social Saúde. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia, se você ronca, tem apneia, procure ajuda. Dormir mal é tudo de ruim, não é verdade? Dormir bem é sinônimo de vida longa e saúde. Ronco, apneia, tem cura. São Marcos Pneumonologia.
Em nome também do Laboratório Jimenez, sempre um perto de você, análises clínicas com qualidade e tecnologia. E também em nome da Oceano Surf Wear, destrua as ondas, não as praias. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, com a presença hoje aqui nos nossos estúdios do dermatologista Alexandre Luiz Weber, joinvilense, jequiano. Jequiano, com certeza. O nosso Jeque não está bem, né? Mas Mas isso é coisa do futebol. O futebol é assim, é uma roda, né? A hora está aqui, ó, sobe, desce, mas vamos lá. O Jeque só está esquecendo de subir a roda, está sempre para baixo, tá mas sempre está pra baixo, certo. mas a hora vai subir. Mas ontem nós assistimos o jogo, ontem nós ganhamos. Ganhamos do Nação, né? 2-1, ganhamos com as calças na mão, mas ganhamos. Falei, meu filho, não se importa que hoje o Joinville ganha. Ganhou. Pé quente. Pé quente. O Alexandre, nós falamos sobre o câncer de pele, vamos falar ainda, vamos mostrar daqui a pouco algumas fotos interessantes, mas eu queria falar para você, perguntar para você sobre um tema que ainda há um estigma. Muita gente reluta em usar protetor solar. Porque eu li, a internet ela tem um lado bom, mas tem um lado maléfico, né? Sim. Tanto é que foi a campanha anti-vacinação que causou um problema sério para milhares de pessoas e até hoje ainda tem muitos pais que não vacinam seus filhos por causa dessa campanha anti-vacina que a internet acabou desenvolvendo, lamentavelmente, e trazendo resultados negativos, o que é triste, né? O uso de protetor solar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia vê isso como saudável ou há restrições ainda para algumas pessoas? Não. Se você tem um câncer que ele é relacionado com exposição solar e você tem uma substância que consegue bloquear a penetração desse raio solar na sua pele, com certeza ele será benéfico. Infelizmente, como você falou, a internet ela está cheia de pessoas falando bobagem e pessoas, infelizmente, se aproveitando dessas bobagens. O que eu costumo falar para os pacientes, todos falam que o protetor solar protege contra o câncer de pele. Daí, se mais uma pessoa falar que ele protege o câncer de pele, aquilo não vai engajar, aquilo não vai fazer com que ele tenha mais visualizações. Só que se uma pessoa vai lá e fala o contrário, daí o que acontece? Um monte de gente vai lá assistir achando que aquilo lá é verdade. E infelizmente compartilha-se e acha que isso possa ser alguma coisa benéfica. Mas não. Sabe-se que protetor solar, não apenas protetor solar físico, cremes protetores solares, mas hoje temos roupas com proteção ultravioleta, tem várias lojas que vendem hoje a um preço extremamente acessível, chapéu de proteção, lembrar do uso de óculos solar, porque a radiação solar ela causa problema na pele, causa problema nos olhos. Então a catarata também cada vez é mais incidente no nosso meio, E não, isso já está comprovado através de anos e anos. Lembre-se que o protetor solar, ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial para os soldados não ter queimadura solar, ou seja, isso é de 1945. Então isso daqui a pouco está se fazendo 100 anos, temos 80 anos que temos o protetor solar. E daí uma coisa que se usa há 80 anos e está dando certo, quer dizer que agora que surgiu a internet, pessoas que podem falar o que querem com isso vai virar uma mentira? Não. Ele é eficaz e protege sim contra o câncer de pele. Outra coisa, não tem sol, tempo nublado, eu vou à praia, ou eu vou dar uma caminhada, eu vou para o interior, eu vou lá pescar, não preciso usar o protetor solar? Precisa. Precisa, mesmo sem sol? Mesmo sem sol. Mas por quê? Assim, o sol ele passa pelas nuvens, Hoje, o que a gente tem? A gente tem tecnologia, Qual que é a tecnologia? Você vai lá no seu aplicativo do celular, lá você consegue saber qual que é a temperatura, se vai abrir o sol ou não, e melhor ainda, você consegue ver o índice de radiação ultravioleta. Não sei se muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas não conhecem. Você consegue ver
quanto que é o índice de ultravioleta. Lá vai dizer índice alto, índice baixo. E muitas vezes, nesses dias nublados, o índice de radiação ultravioleta ele está alto. E, além de tudo, que você sai com o tempo fechado, né? Passa 15 minutos, meia hora, abre o tempo e daí? Você não fez a sua proteção? Então, assim, eu acho que é um gesto tão simples, né? Você usar essa proteção, por que não fazê-la? Protetor solar, quanto maior o número dele, que até por numeração, né? 8, 10, 15, 50, quanto maior o número lá no frasco, é maior a proteção ou não tem nada a ver? Sim. Então, esse é um outro mito que também acontece, né? Então, hoje, o preconizado, né, é protetor solar acima de 30. Acima de 30. Acima de 30. Lembrar que aquele número que está escrito FPS 30, FPS 50, ele está relacionado com o quê? Com a proteção ultravioleta B. Basicamente, nós temos várias ondas, né? O Sol emite a radiação, então o básico é ultravioleta A, B e C. O C ele é completamente filtrado pela camada de ozônio. O A e o B são os que passam na nossa pele. O B está relacionado principalmente com o aparecimento do melanoma, então ele é mais incidente entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. E o ultravioleta A, ele está incidente em todo o período do dia. Então, às vezes a pessoa também pensa, eu posso passar protetor só entre as 10 e as 3 da tarde? Você está protegendo contra um dos raios que causa um dos cânceres de pele. E o outro raio que incide o dia todo, ele não está sendo protegido. E lembrar disso que eu estava falando também. Então, o fator proteção 30 é contra a ultravioleta B. Hoje em dia, a maior parte dos protetores solares, ele já indica ou por cruz, né, 1, 2, 3 cruzes de proteção, ou por número mesmo, o número da proteção ultravioleta A, que também é um causador de câncer de pele. Então, os raios emitidos pelo Sol, eles têm graduações. Isso. Num horário ele tem uma graduação, no outro horário ele tem uma outra graduação. Vamos supor, às 8 da manhã ele tem um poder de penetração. Às 10 já mudou. Ao meio-dia já é outro. Isso. É mais ou menos assim, Alexandre? É, mais ou menos assim. Então você tem a radiação solar, ela é dividida em várias ondas, em comprimentos de onda, que a gente chama. Então, desde o calor, que é o nosso infravermelho, a radiação visível, que é a luz azul, a ultravioleta A, o ultravioleta B. O C, ele é bloqueado pela camada de ozônio. Então, a maior incidência do ultravioleta A e B é entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Que é o auge do Sol. O pico do Sol. Então, por isso que a gente diz, entre esse horário, você não deveria nem estar exposto ao Sol. Mesmo com protetor, tem... Mesmo com o protetor, né? O protetor, ele não é uma muleta que te permite... Proteção total. A proteção total, né? Inclusive, existe algumas discussões falando, será que as pessoas usando o protetor solar e abusando mais do sol, isso talvez até daqui a algumas décadas não vai até aumentar a nossa incidência de câncer de pele? Pode. Pode. Por quê? Porque na verdade o que você tem que fazer? Não se expor em horários de pico. E lamentavelmente nesse horário que ficam mais pessoas na praia, né? Você pode observar, né? Entre 10 e 3 da tarde é o... Isso, verão, as pessoas aí vão acordar mais tarde, vai tomar aquele café lá pelas 9, 9h30, daí vai preparar tudo, aí lá pelas 10, 10h30 que ele vai aparecer na praia. Resolve almoçar na praia e volta na praia só à tarde, né? Infelizmente isso ocorre e infelizmente não é benéfico. Muitas pessoas compram piscinas e colocam no fundo do quintal para brincar com seus filhos. Calor, verão, água... esquecem de usar o protetor, só lembram de ir para a praia. Em casa, tomando banho de piscina lá no quintal, também devo usar o protetor solar? O sol é o mesmo. O sol é o mesmo, só tem um sol, né? E se o sol ele está dando a radiação, né? Dando ultravioleta lá, um índice ultravioleta de 8, 9, quando você está lá na praia, o mesmo 8, 9 vai ser na sua casa. Então assim, e lembra das crianças, né? Você comentou. Lembra que eu comentei? O câncer de pele, ele vai começar a fazer o seu efeito, a radiação começa a ser cumulativa desde quando você toma o seu primeiro sol, desde quando você é criança.
E esse efeito cumulativo, esse efeito maléfico, nos primeiros 20 anos de vida, vai ter 50% desse acúmulo vai ser nos primeiros 20 anos. Então a gente tem que se preocupar muito mais com as nossas crianças, com os nossos bebês. Por quê? Porque metade do problema vai aparecer nesses primeiros 20 anos. E infelizmente, como você falou, né, a pessoa mais jovem é aquela pessoa que vai querer tomar mais sol nesses horários que não são os horários melhores de que é mais rápido, expor. Né? Exatamente, né? É aquela coisa, a gente não diz assim, você nunca mais, você, né, deve botar uma burca e não deve aparecer no sol nunca mais na sua vida. Não, acho que a gente está num estado lindo, maravilhoso, com praia, com praias maravilhosas. Eu acho que a gente tem que aproveitar o verão, tem que aproveitar a praia. Mas lembrar que existem horários que são específicos para isso, existe uma roupa adequada para isso, existe o protetor solar para isso. Moderação faz a diferença? Moderação faz a diferença em tudo, né? Porque a gente nota que as pessoas, por exemplo, que moram no litoral, na praia, pescadores, a pele deles é diferente daqueles que moram numa cidade. Eles criam rugas mais cedo, a pele fica mais castigada, não usam protetor solar e isso é uma coisa que quem olha já diz, pô, tem quantos anos? 40, com pele de 60, 70 anos, né? Então é uma coisa clara de que quem não se cuida colhe os frutos daquele descuido, não é? Sim, com certeza. Especialmente com relação à pele, né, Alexandre? Com certeza. E hoje se fala muito sobre beleza, né? A pele, você vê que a pele enruga, a pele engrossa, a pele pigmenta, então você começa a criar mancha, você começa a criar ruga, começa a ficar mais grossa. Por quê? Porque é o teu organismo tentando olhar, pô, isso aqui não está fazendo bem para mim. É uma defesa do organismo? É uma defesa do organismo. O organismo está querendo produzir mais pigmento, por quê? Porque ele quer se proteger. Um exemplo, quer ver? Desculpe interromper. Mostra aqui a minha mão, o dorso da minha mão. Eu tenho 68 anos de idade. Tenho algumas manchinhas pretas, que isso aqui é muito comum na minha idade. Sim. Isso é normal? Isso é do sol. É do sol. É do sol. Eu uso protetor solar, mas é de dirigir. E essa mão, eu sou canhoteiro, essa mão é que fica mais exposta. Essa aqui tem menos, você pode notar. Sim. Essa agora, tem mais. Vamos mas fazer agora aquela pequeno. coisa assim. Aqui nós temos bastante lesão, né? Daí a gente começa a ver, eu acho que vai ter que ser lá de cá para a câmera, a gente começa a ver essa parte aqui, dessa parte aqui ela é branquinha. Por que ela é branquinha? Porque ela não tomou sol. Daí a pessoa diz, não, isso aqui é da idade. Tá vendo aqui já está branco. Exatamente, você não nasceu em partes, né? Você nasceu tudo igual. Tudo igual. Mas aonde não pegou sol, ela é branquinha, né? Eu que sou dermatologista, não pego sol nunca aí, apesar de ter 20 anos a menos aí, mas eu sou mais branco aí. Você não gosta de pegar sol, Alexandre? Moderado. É ocupacional, eu falo. Vai pra praia? Eu vou pra praia, mas fica embaixo da barraca. Embaixo da barraca. Aí uma outra pergunta. Mesmo embaixo da barraca, eu devo usar protetor solar? Sim. Por quê? Usar. Porque você tem a barraca, assim, qual que é a proteção ideal do guarda-sol? É você olhar para o guarda-sol e não conseguir enxergar nada lá para cima, não conseguir enxergar o sol lá em cima. Então aqueles de lona protege muito mais. Hoje você tem aquele guarda-sol que tem fotoproteção, então já vem com o fotoprotetor pelo tecido dele, também é interessante. Mas lembra que a areia da praia ela funciona como um espelho. Então o raio vai bater no solo e vai refletir para você. Da mesma coisa da água. Eu estou dentro da água, não vai acontecer nada. Isso. Abaixo de 30 centímetros, o raio não vai penetrar. Então, entre 30 centímetros, digamos que eu esteja com a água por aqui, então, entre 30 centímetros e aqui, a água vai penetrar. Então, o raio do sol, vai penetrar. Então, penetrando o raio do sol, aqui vai continuar queimando mesmo estando dentro da água. Aquelas pessoas que pegam um mormaço, que chega a ficar aquelas bolinhas, isso é um sinal de que o teu organismo não gostou do sol? É uma queimadura. Então E é muito comum o médico, às vezes, receber pessoas com sequelas de uma queimadura de sol. Exatamente. Então, a queimadura de sol, né, qualquer queimadura de sol, de água elétrica, o que for, ela vai ser primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Primeiro grau é o vermelho. Então, se você saiu vermelho da praia, você já está com uma queimadura de primeiro grau. Né? Se você fez bolha,
é segundo grau. Então imagina que o sol conseguiu fazer uma queimadura de segundo grau. Ah, eu queimei minha mão com água quente e ficou uma bolha aqui. Isso é uma de segundo grau, do mesmo jeito que uma bolha na tua pele pelo sol, uma queimadura de segundo grau. Tem pessoas que vão para a praia tomar banho de sol e não conseguem ficar moreninho. E o sonho de quem vai para a praia é mostrar depois, no dia seguinte ou na semana seguinte, no trabalho, eu fui para a praia, marca de biquíni, aquele bronzeado saudável e por aí vai. O moreno tem mais tendência a ter câncer de pele do que o pele clara ou não? Não. O paciente com pele clara tem uma incidência de câncer de pele muito maior do que o paciente moreno. O paciente moreno, digamos que ele já tem o filtro solar, ele já vem com o filtro 15 de fábrica. Né? Por quê? Essa pessoa que é da pele mais clara é a pessoa que veio lá do norte. Certo. Por anos e anos, o seu organismo ele fez o quê? Fez uma adaptação, como ele não precisava, não tinha tanta incidência de sol, a pele acabou se tornando mais clara. Né? A pessoa que é morena, que veio de países que tinham maior incidência de sol, por anos e anos, a evolução do organismo fez com que ele criasse um filtro solar natural. Então ele já vem com o filtro 15 de fábrica. Então ele tem uma incidência de câncer de pele muito menor, porque ele já tem uma proteção maior. Mas ele pode também usar e deve usar o protetor solar? Também. Todas as pessoas que se expõem ao sol devem usar o protetor solar. Apesar de você ter uma incidência muito maior no paciente de pele clara, não exclui que a pessoa que tenha a pele mais morena não tenha. Então, eu trabalho com câncer, opero câncer de pele diariamente e a gente vê que não existe distinção de pigmentação de cor em relação ao câncer de pele. Inclusive, pacientes, existe um tipo específico de melanoma, que é o melanoma acral e lentiginoso, que ele é muito mais incidente no paciente de pele negra do que no paciente de pele branca, que foi o câncer que matou o Bob Marley. Hoje estava até operando uma paciente, nós estávamos comentando, e foi o câncer de pele que matou o Bob Marley. O Bob Marley era de raça negra, pele jamaica, né? Exatamente. E teve um câncer chamado melanoma acral e lentiginoso, e isso que levou ao seu falecimento. Agora, a incidência de câncer de pele aqui, por exemplo, você na tua clínica lá, mais homens ou mulheres, Alexandre? Eu acho Existe uma estatística? Eu acho que hoje a gente vê que é mais ou menos 50-50, né? Antigamente se tinha uma incidência muito maior no homem, por o homem ter atividades externas, né? Ter mais exposição ao sol por atividades externas, mas hoje a incidência de câncer de pele em mulheres é muito alta. Eu pensando agora no que você me perguntou, no meu dia a dia, eu acho que até eu opero atualmente mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens? Mais mulheres do que homens. Então as mulheres têm que ficar atentas, né? Tem, todos. Proteger-se é fundamental, faz a diferença, né, Alexandre? Ainda bem que temos o protetor solar, né? Sim. E ainda bem que temos o dermatologista também. Também. Né? Também. Não gostaríamos de precisar resolver problemas e sim apenas preventivo, né? Mas é fundamental a presença do profissional médico. Eu sempre digo, Deus, quando criou o mundo, criou o ser humano, deu a ele inteligência para que nós possamos colocar em prática, né? Não dá sorte para o azar. Com certeza. Né? Dar sorte para o azar é ruim. Nós temos um intervalo comercial rapidinho e depois vamos mostrar as fotos que prometi para esse bloco. Vamos deixar para o bloco seguinte. Vamos falar sobre ainda o câncer de pele, sua incidência e a cirurgia. Quando você retira um sinalzinho lá que é um tumor maligno, será que ele pode retornar, pode voltar? Ou você tirou aquele, acabou, não tem mais chance de ter um novo câncer de pele? Vamos falar sobre isso também. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Clube Social Saúde é um clube de vantagens para você e para a sua família, notadamente na área da saúde, com mensalidades a partir de apenas R$10 por mês. Se informe, vale a pena. Clube Social Saúde. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia, se você ronca, tem apneia, livre-se desses problemas. Tenha uma noite de sono tranquila, saudável. São Marcos Pneumonologia, ronco e apneia, tem cura.
Laboratório de Análises Clínicas Jimenez. Se você for ao seu médico e ele pedir a você exames laboratoriais, eu recomendo. Laboratório Jimenez. E também em nome da Oceano Surf Wear. Destrua as ondas, nunca as praias. Intervalinho rápido, programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Alexandre Luiz Weber, médico dermatologista. Volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da TV da Cidade do Dr. Alexandre Luiz Weber, dermatologista. Zé, coloca aí no ar a primeira foto para o Dr. Alexandre dar uma olhadinha. Esse sinalzinho, assim que está em casa, de repente tem alguém olha nas costas da patroa lá, né, do filho, esse sinal para aparecer, tem idade, Alexandre? Muitas vezes a gente tem isso como um nevo congênito, né? Que comumente chamam um nevo de nascença. Né? Então, algo que você nasceu com isso. Mas, assim, uma pinta deste tamanho, vamos chamar de pinta genericamente, então, uma pinta deste tamanho, comparando ali com o tamanho do dedo da pessoa, se essa pinta surgiu nos últimos meses, com certeza isso é um sinal de alerta. Sinal de alerta. É um sinal de alerta, sim. Né, se vier um paciente chegar falar, me apareceu essa lesão nos últimos 6 meses, nos últimos 2 meses, 3 meses, a chance de ser um câncer, né, que no caso seria o melanoma, é altíssima. Próxima foto, José, por favor. É interessante, né? A pessoa tem que ficar atenta. Isso são sinais. Isso não é câncer de pele? O início pode ser assim? Não, aí nós temos sardas, né? Sardas. Então, isso é sarda. Isso é o efeito colateral daquilo que a gente tinha falado excesso de sol? Do excesso de sol, da bolha que, né, teve uma queimadura com bolha e essa queimadura com bolha gerou essas manchas que são chamadas de sardas. Isso é um sinal de alerta para o risco de melanoma. Então, o paciente que tem sardas, ele tem um risco muito maior de ter um melanoma do que quem não tem sarda. Por quê? Significa que tomou sol demais. Tá certo, muito bem explicado. Essa foto, Alexandre? Eu acho que aí parece ser mais uma pinta. Então, pelo fato de ela ser um pouco elevada ali, mas eu creio que... Ela é um pouco protuberante. Né? Protuberante, mas eu creio que isso é uma pinta, um nevo normal, né? Que se você... eu tenho essa pinta há vários anos, eu tenho há 10, 20, 30 anos. Ela está ficando um pouco mais clara, mas não aumentou, não teve sangramento. Mas se der coceira e sangrar, por exemplo? Qualquer sintoma dentro de uma pinta, eu acho que ele tem que ser valorizado e deve ser procurado o médico. Uma pinta dessa tem que ser avaliada por um dermatologista, seria ideal? O ideal. Eu acho que você ir lá e comparar com internet, eu vi na internet que é parecido com coisa. Se for, tudo bem, mas e se não for? Se não for. Essa pinta? Aí eu creio que também parece ser uma pinta, um nevo normal. Chama-se um sinal de nascença? A gente chama de... um nevo melanocítico, a gente chama aí. Nevo melanocítico. A palavra é bonita. Bonita, nevo melanocítico. Mas ele é regular, né? Você vê que basicamente ele é regular, se você vê ele é simétrico, né? Se fizer uma comparação entre o lado de cima, cortando na vertical ou na vertical um lado com o outro, você vê que praticamente ele é muito parecido. As bordas são bem redondinhas, bem regulares, uma cor só. Provavelmente uma lesão benigna, né? Próxima foto, Zé. Essa. Aí a tal da feridinha que não cicatriza. Não Lembra cicatriza, que... né? Fica sempre aquela corzinha assim, purulentinha, né? Isso, parece, então é aquela feridinha que não cicatriza. Então lembra dos 40% praticamente dos cânceres de pele que aparecem no nariz? Está aí o campeão dele, chama-se carcinoma basocelular. Então ele é um câncer com uma incidência altíssima. Aqui no Brasil a gente não tem estatísticas, né? Mas nos Estados Unidos, que o negócio tem mais estatísticas, são mais de 2 milhões de novos casos por ano. Nossa! Então a incidência é muito grande. Então isso é lesão que se trata todas as semanas, uma incidência muito alta. Né? Não tem, esse carcinoma chamado basocelular, ele não tem capacidade de invasão para dentro do corpo, então ele não vai poder dar metástase para o pulmão, para algum lugar desse, mas ele tem um efeito destrutivo. Né? Então,
antigamente, hoje já não se vê mais tanto, você via pacientes, né, sem nariz. E sem a aleta do nariz, né? Sem a aleta, né, pacientes que mutilados por não ter um tratamento adequado. Hoje mudou. Hoje mudou. Hoje Depois tem nós vamos falar, técnicas inclusive, novas. de uma técnica nova que você é especialista, que é a cirurgia de Mosch, para falar sobre isso. Essa pinta é benigna? Essa praticamente certeza que sim, né? Aham. Obviamente que toda pinta merece uma análise com equipamento específico que os dermatologistas usam, que chama-se dermatoscópio. Certo. Esse dermatoscópio ele vai ter certos padrões que vão mostrar a possibilidade benigna ou maligna, com necessidade essa precisa tirar ou essa não, né? Não é um negócio aleatório. Mas Certo. essa tem cara de que é Seja benigna. benigno. Aham. Próxima foto, Zé. Aqui, provavelmente, isso é um carcinoma espinocelular. Igual aquele do nariz? Né? Não. Não. Aquele chamava-se carcinoma basocelular. Basocelular. Basocelular se deriva das células do pelo. Já o carcinoma espinocelular se deriva dos queratinócitos, que são as células que nos protegem. Isso aí. Ele Né? pode aumentar de tamanho, Alexandre? Pode aumentar de tamanho, inclusive esse, apesar de ser bonitinho assim, é um dos que podem, em 10% dos casos, ter metástase. Então não pode ser também negligenciado. Claro, um tumor desse menos agressivo, é mais lisinho assim, a chance é muito menor, mas qualquer câncer de pele, tirando o basocelular, que ser deixando muito avaliado. tempo, tem que ser avaliado. Próxima foto, Zé. Esse. Esse parece uma pinta bem tranquila, né? Um nevo provavelmente congênito, provavelmente a pessoa já nasceu com essa pintinha aí. Muitas vezes as pessoas vêm preocupadas porque ele aumenta de volume ou porque ele sai alguma coisinha, uma casquinha, um cravinho de dentro, mas provavelmente muito benigno, né? Certo. Próximo, Zé. Tem mais um? Esse. Esse parece ter uma cicatriz ali. Esse. Esse daí é o feioso, né? Esse, Vamos para esse daí. Esse é o certeza vilão. que é o melanoma, esse é o vilão, né? Esse é o vilão. Então, você vê que você vai sempre usar essa regra A, B, C, D, sendo que A é assimétrico, então vai comparar um lado com o outro, ver que um lado de cima e o lado de baixo não é nada parecido, Não tem nada a ver, né? né? E você vai ver o B são bordos, vai ver que a borda é recortada como um mapa, né? Cor, tu vê que tem marrom mais clarinho, tem marrom mais escuro, tem preto, tem até um acinzentado, então mais de duas cores já, o sinal chama muita atenção para ser um câncer de pele, e D de diâmetro acima de 6 milímetros, que é a parte traseira de uma bique. Então, se você comparar aquela parte traseira ali, uma pintinha já maior que essa sempre vai chamar atenção e tem que procurar o serviço médico. Quem tem uma mancha dessa tem que procurar um dermatologista. Com a maior brevidade, né? Essa é uma lesão que, tratada corretamente, tem altíssima chance de cura, mas se deixar, pode levar ao pior. Complicar. Essa, Alexandre. Provavelmente também um melanoma, lembrando dessa, né, bordo recortado, Tá vendo só? assimétrica, um lado com a outra não tem nada a ver, uma cor marrom mais escura na coisa, o centro já é um marrom mais Ela claro. tem 7 cores, se tu olhar ali bem. Exatamente. É um arco-íris Exatamente. e que não é coisa boa. Arco-íris no mal. Uma pessoa que tem uma mancha dessa não pode esperar. Essa nós voltamos ali, é aquela que você falou que aparentemente Isso, parece não deve que... ser Aham, algo muito grave. muito grave. Alexandre, você se especializou num tipo de cirurgia dermatológica, que é a cirurgia de Mosch. O que vem a ser esse método? Então, ele é utilizado para os 3 tipos de câncer mais incidentes, né, que é o melanoma, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esse basocelular, que é como aquela lesão do nariz que nós vimos, como ele tem uma incidência muito maior, praticamente aí 85% dos cânceres de pele, é o que a gente mais realiza. O que acontece? Né? Até um tempo atrás, a gente tinha um câncer de pele, você tirava uma margem de segurança, e essa margem de segurança, ela através de trabalhos científicos, mostram qual que seria a melhor margem que você vai utilizar. Você precisava tirar uma quantidade de tecido são muito grande para você garantir que você estava curando. Então, você tirava tinha o câncer que era desse tamanho, você precisava tirar enorme em volta, mandar para análise para ver se tirou tudo. Porque se você tirasse menos e por acaso viesse acometido ainda, não, volta para operar mais uma vez, volta para operar mais uma vez. Isso daí não dava certo. Então, né, esse doutor, chama-se Dr. Frederick Mohs,
ele fez o desenvolvimento dessa técnica em que a gente consegue, por congelação, ver essa margem, a gente consegue, pelo método de preparo da peça, fazer com que você consiga avaliar 100% das margens. Você consegue ver toda a lateralidade, você consegue ver todo o fundo e o melhor disso, durante o procedimento cirúrgico. O paciente vai lá, faz uma anestesia local, esse no dia a dia, faz uma anestesia local, você retira o tumor que é visível, tira uma margem mínima ao redor, tanto lateral quanto na profundidade, e lá por um método de congelação você consegue fazer lâminas microscópicas e ver se tem alguma raiz. Se tem alguma raiz aonde eu marquei, é marcado com cores, né? Um verde, um amarelo, um vermelho. Entre o verde e o amarelo tem uma raizinha. Eu vou lá e tiro só aquela raizinha. Só aquele local. Né? Como se você tivesse uma cebola que não tivesse um pedaço estragado. Em vez de você cortar metade da cebola e jogar fora, você vai tirando anel por anel até você ver que está limpinho. Isso faz com que você tire muito menos tecido que não precisa, né? Você não vai tirar nenhum tecido que não necessita. E a cicatriz também? A cicatriz fica muito menor e as chances de cura elas são de 99%. Nossa! Então, praticamente 100% de chance de cura, fazendo com que você tenha uma cicatriz menor e muitas vezes até, dependendo do local, né? Você vai ter, se você tirar muito, você vai ter uma deformidade, como você falou, vai perder a asa nasal, de repente você vai ter uma dificuldade de respiração e ali você consegue preservar esse tecido são. Esse método é aplicado hoje aqui em Joinville? Sim. O método novo, né? Novo para nós aqui. Novo para nós. Nos Estados Unidos, hoje, praticamente todos os tumores de câncer de pele são realizados com essa técnica. Né? Ela foi desenvolvida já em 1930 lá pelo Frederick Moss, mas até ela ser realmente aceita pela comunidade médica e mostrar, né, que os resultados dela são superiores. A eficácia é boa? A eficácia, ela demorou um pouco e aqui no Brasil também ela demorou um pouco mais para ser realizada. Né? Hoje não tem a quantidade de cirurgiões de Moss no Brasil, ainda ela é pequena perto da população, mas isso está sendo cada vez mais se disseminado, até a própria Sociedade de Cirurgia Dermatológica, ela estimula a formação de novos cirurgiões. Que legal. Né? Eu participo da residência, eu fiz a minha residência em cirurgia micrográfica de Moss, na Santa Casa de Curitiba, e depois fui convidado a ser professor lá, como professor convidado. Então hoje eu aprendi lá e hoje eu me desloco a Curitiba para passar o seu conhecimento. Para passar o meu conhecimento e formar novos cirurgiões. Que legal. Alexandre, parabéns pela forma como você conduz os seus conhecimentos para aqueles que lhe procuram como médico, cirurgião, dermatologista. E o programa fica à disposição para uma outra oportunidade. Foi muito bom conversar com você, aprendemos muito. Aliás, a vida é um eterno aprendizado, né, Alexandre? Com certeza. A gente vive aprendendo. Obrigado, sucesso, amigo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder estar mostrando os conhecimentos e educando a população, né? Porque o que a gente quer é isso, é a prevenção. Né? Eu, apesar de ser um cirurgião dermatológico, o nosso prazer não é operar o paciente. O meu prazer é prevenir e que esse paciente não precise ser operado. Muito obrigado, Alexandre. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Muito bem, conversei com Alexandre Luiz Weber, médico dermatologista joinvilense e que esteve aqui no programa. Vai voltar numa outra oportunidade. Ficamos por aqui desejando a todos uma ótima semana e dizendo, o certo é fazer o certo, porque o errado não traz nenhuma positividade a quem o pratica. Ou seja, o certo ainda é o certo. Um abraço, até semana que vem. Tchau.